Se você é tatuador e não está se preparando para o próximo ano, a chance de você passar perrengue é muito grande. Eu tô nessa profissão há mais de 10 anos, é mais de uma década vivendo da tatuagem, vivendo em função da tatuagem. E ao passar de todos esses anos, eu sempre reparei um movimento muito comum. Acredito que não é um movimento só de mercado, mas é um movimento de mercado consumidor em si, de prestação de serviços e principalmente de prestação de serviços e consumo de produtos não essenciais para a nossa vida. O que isso quer dizer? Que o começo do ano ele tende a ser um pouco mais devagar, ter uma demanda mais baixa e conforme vai se passando os meses, essa demanda ela tende a aumentar até chegar no seu ápice agora nos 2 últimos meses do ano. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Ivan, eu falo de desenvolvimento profissional no mundo da tatuagem. Considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E se você já é inscrito do canal, já deixa aquele like na confiança. Bom, para começar, talvez você que está iniciando, que está nos seus primeiros anos de tatuagem, que ainda precisa ter um trabalho em paralelo para manter o seu custo de vida, não se enquadre muito bem aqui em algumas perspectivas, mas de modo geral é muito importante sim para você que está começando, para você já começar a entender algumas coisas e para você começar a aplicar também no seu dia a dia e principalmente quando você começar a observar esses ciclos. Geralmente quem está começando tem uma baixa demanda o ano todo, então é um pouco mais difícil aplicar isso, mas você pode sim começar a aplicar desde já. E para quem já é macaco velho aí, que já está começando a se consolidar na tatuagem, ou já está consolidado, provavelmente você já viu esse movimento natural de mercado. O começo do ano ele é bem fraco e vai passando o ano, a demanda vai aumentando. E esse começo de ano, ele tem alguns fatores que faz ele ser um pouco mais fraco de demanda. Primeiro é o consumo excessivo do final do ano, então pessoas tendem a gastar mais, a fazer mais dívidas, a fazer uma obra em casa, enfim, viagens, presentes. Todo mundo passa por isso, não só os nossos clientes, mas nós também passamos por isso. Aí no começo do ano se acumulam todas essas pendências, tem alguns impostos, principalmente para quem tem carro, tem o IPVA, que é uma grana alta que você tem que desembolsar logo no começo do ano. Então, dito isso, o começo do ano ele tende sim a ser um pouco mais fraco, isso é normal. Por isso que todos os anos, quando começa a chegar no último trimestre, no último bimestre, eu já começo a pensar, a me planejar melhor como que vai ser o início do próximo ano. E para começar, acho que é importantíssimo falar da parte financeira, porque é o que vai manter ali o nosso negócio, manter o nosso empreendimento, o nosso estúdio, a nossa casa. Então, no final do ano, quando a gente tem esse aumento de demanda, ele tem que ser acompanhado de uma consciência financeira um pouco mais rígida, assim. A gente tem que ter uma postura um pouco mais firme no que diz respeito ao nosso dinheiro. A gente tem que pensar bem nos gastos que a gente vai ter e evitar também alguns investimentos que talvez por a gente estar com uma demanda maior de trabalho e estar faturando mais, às vezes a gente quer fazer um investimento num equipamento melhor, melhorar alguma coisa dentro do nosso estúdio. Então é sempre bom tomar muito cuidado nesse período do ano para a gente não acabar gastando uma grana que vai fazer muita falta logo ali, em janeiro, em fevereiro. Então, o meu primeiro conselho desse vídeo é que você tome muita consciência da sua grana e monte, estruture uma reserva para que caso você precise, você não vai passar um perrengue no começo do ano. E para você começar a estruturar isso, começar a organizar essa parte financeira de uma forma muito simples e intuitiva, tem um link aqui na descrição que com certeza vai te ajudar bastante. Tá, e se a sua demanda estiver baixa ainda assim no final do ano? A gente tem que entender que o mercado de consumo como um todo ele dá uma acelerada no final do ano. São muitas promoções, Black Friday, então o consumidor, o cliente, ele está mais disposto a gastar o dinheiro dele. Vendo esse movimento, a gente tem sim uma oportunidade de trazer mais clientes e de fechar mais trabalhos. Como que a gente pode fazer isso? Não que você necessariamente precise entrar nessa onda de descontos, rodízio de tatuagem. Eu acho que isso a longo prazo é muito maléfico assim para nossa profissão, para quem quer de fato ter uma consolidação
aqui nessa carreira de tatuador. É muito complicado você ficar sempre fazendo esses descontos exacerbados, mas isso é um tema para um outro vídeo, enfim. Mas tem essa época do ano que é interessante sim a gente ter algum tipo de incentivo aos nossos clientes para fechar mais trabalhos com a gente. E eu particularmente adoto duas estratégias, não são todos os anos que eu faço isso, mas isso já me salvou muito, principalmente ali na época da pandemia. Eu adotei a estratégia dos vouchers, que basicamente é você vender um cupom, um vale tatu para a pessoa. Por exemplo, uma tatuagem de R$ 800, a pessoa vai comprar ali um voucher de 600, de R$ 500 para ela fazer um agendamento antecipado. Então você vai receber antecipadamente esse dinheiro e vai marcar a pessoa mais para frente. Isso também é interessante no final do ano porque muitas pessoas acabam viajando, acaba tendo muita festa, então as pessoas não querem tatuar por conta dessas viagens e festas. Mas se você criar uma estratégia de um voucher com pagamento e agendamento antecipado, você pode fazer a captação desse cliente, gerar esse dinheiro no seu caixa e o cliente tem automaticamente essa flexibilidade de agendar para depois da viagem dele, para janeiro, seja o que for. Outra estratégia também que eu já adotei, inclusive eu fiz em dezembro do ano passado, foi o lançamento de flashes, que nada mais é, eu pego um compiladão de vários desenhos e esses desenhos também são pensados de forma mais estratégica. Primeiramente eu faço uma curadoria, vamos dizer assim, com os meus clientes pelos stories. Eu meio que capto algumas ideias que as pessoas estão querendo tatuar e faço desenhos muito legais daquelas ideias. Vou fomentando aqueles desenhos ao passar dos dias, ao passar das semanas, deixo uma data fixada para fazer o lançamento desses flashes e quando chega essa data eu faço a postagem desses flashes. Geralmente eu vendo bastante desenho, eu faço uma captação de caixa legal nesse dia de lançamento porque eu cobro um sinal para a pessoa reservar aquele desenho, a pessoa faz um agendamento e depois eu faço a tatuagem e a pessoa paga o restante. Muitas pessoas preferem também pagar antecipado por esse desenho, então meio que cai na mesma estratégia do voucher. Você faz uma captação de caixa antecipada para agendar o seu cliente para depois. Claro que essas estratégias, ambas as estratégias, você tem que ter bastante controle financeiro, você tem que ter bastante consciência dessa grana que você está ganhando em antecipado. Então é muito bom você separar uma porcentagem para essa reserva do começo do ano e o que sobrar você faz o gerenciamento ali das suas contas, do seu custo mensal, da sua compra de materiais. Um outro ponto positivo também dessas duas estratégias é a captação de caixa em si, que você consegue fazer uma captação sem de fato estar no estúdio tatuando. Você só está fazendo o atendimento daqueles clientes e já fazendo a venda do seu trabalho. Então acredito que para o final do ano, dada essa circunstância do mercado estar mais aquecido e as pessoas estarem mais dispostas a comprar algo, é muito legal essas duas estratégias e tendem a funcionar muito bem. Como eu já disse, já apliquei várias vezes, já me salvou de muitos perrengues, inclusive na pandemia eu vendi muitos vouchers para agendamento antecipado e isso me salvou alguns meses ali que eu fiquei sem trabalhar. Agora vamos para a parte estratégica mesmo, que eu adoto, eu faço isso no meu dia a dia e eu já estou estruturando tudo isso já para começar no próximo ano. Mas antes eu preciso fazer um parênteses, que é explicar como é dada a nossa aquisição de clientes hoje em dia na tatuagem. Como hoje em dia o digital está muito presente na nossa vida, a gente sempre está com o nosso celular na mão, o nosso cliente sempre está com o celular na mão. O maior canal de aquisição de clientes com certeza se tornou a internet. Antigamente, os tatuadores tinham seus estúdios ali em avenidas movimentadas, as pessoas passavam por aquele estúdio, se interessavam, entravam e faziam as suas tatuagens. E hoje com o digital a gente tem a possibilidade de alcançar muito mais pessoas do que era possível antigamente só com a nossa loja, o nosso estúdio físico ali na rua. Então a gente tem que entender que o Instagram, o TikTok, o Google são ferramentas essenciais e são ferramentas incríveis
de aquisição de cliente. A gente tem que parar de ver essas ferramentas, principalmente Instagram e TikTok, como ferramentas de entretenimento e começar a ver como ferramenta de trabalho mesmo. Então, partindo dessa ideia, hoje a gente vê que o marketing ele é uma parada fundamental para o nosso negócio. Ele sempre foi, mas hoje ele ainda está muito mais presente na nossa vida como empreendedor e é uma coisa que não pode ser deixado de lado em nenhum momento do ano, assim. E eu vejo que a maior parte dos tatuadores deixam para fazer mais marketing, vamos dizer assim, investir mais em tráfego, produzir mais conteúdo quando está com uma alta demanda, quando está faturando mais, quando está com aquele dinheiro sobrando, vai lá, paga um gestor de tráfego, faz uma estratégia básica ali de funil e beleza, só faz isso quando tem essa alta demanda. Mas a gente tem que ver que como o marketing é um pilar fundamental do nosso negócio, ele nunca pode ser deixado de lado. Então, ao invés de você só gastar, entre aspas, com marketing, com anúncios, quando você tem uma grana sobrando, é interessante que você se programe para gastar esse dinheiro todos os meses, nem que seja o mínimo do mínimo ali da plataforma que você vai anunciar. Tem que ser um percentual que você tem que tirar ali, assim como os impostos que você paga, o material que você compra, o investimento que você faz no seu próprio conhecimento. O marketing é um pilar fundamental para o nosso negócio. Muitos tatuadores têm aversão a esse assunto. Dizem que hoje em dia para ser tatuador você tem que ser influencer, que você tem que ser blogueiro. Realmente é uma demanda que foi acrescentada à nossa profissão, que antigamente não tinha tanto essa questão do marketing, de você mostrar o seu trabalho, até porque o número de tatuadores antigamente era muito menor também do que é hoje. Então, não só o aumento de tatuadores fez com que isso fosse mais necessário, mas também a inclusão digital de uma forma geral fez com que isso seja realmente necessário para a nossa profissão. Acredito que você tem que ser um influenciador, sim, mas diferente dos influenciadores, dos blogueiros, você tem que ser um influenciador do seu próprio trabalho. Você tem que mostrar ele para as pessoas, você tem que mostrar a qualidade do seu trabalho, a qualidade do seu atendimento. E fechando esse grande parênteses aqui que eu dei, eu espero que você tenha entendido essa parte que as redes sociais, as mídias sociais são o nosso maior canal de aquisição de cliente e a gente tem que usar isso da melhor forma possível. Tá, e como que a gente vai usar isso? A gente trabalha com atendimento, com desenho, com criação. O nosso trabalho, ele é muito legal, ele é muito interessante de ser visto. Então, uma boa estratégia agora para o final do ano que a gente tende a atender mais pessoas é a seguinte: é você fazer o máximo de registros possíveis. É você tirar foto do seu atendimento, do decalque, da tatuagem pronta, você desenhando, é você fazer alguns vídeos desses trechos do seu dia, você desenhando, atendendo seu cliente, mas você pode se perguntar agora, pô, mas eu não tenho uma visão para fazer um vídeo legal, tirar fotos legais. Você tem que fazer do jeito que você conseguir. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. É aquela máxima, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Na tatuagem a gente não foi melhorando aos poucos. Com essa parte também do audiovisual, vamos dizer assim, que é muito importante, aos poucos também. Você vai gravando o seu processo ali, grava um pouquinho do começo da tatu, grava um pouquinho do final, depois grava o resultado. O que importa é você ter um máximo de registros possíveis. Mas eu não estou falando para você postar todos os dias, você ter uma frequência gigante em produção de conteúdo. Não, eu estou falando para você gerar o máximo de conteúdo possível e você vai editando e postando esses conteúdos conforme você tem um tempo. Porque aqui a gente não está falando sobre número de views, engajamento, e a gente não quer chamar a atenção de uma marca grande para patrocinar. Se a gente conseguir, beleza, mas aqui a gente está focando no nosso cliente final, que é o cliente que vai sentar na nossa maca para fazer uma tatuagem com a gente. Então a gente não precisa de uma grande quantidade de conteúdo todos os dias, mas a gente precisa sim do máximo de material possível para que a gente consiga ter depois conteúdo para ir nutrindo o nosso canal de aquisição de cliente. Qual seria o nosso canal de aquisição de cliente? Instagram, Google, TikTok.
são os principais hoje em dia, que as pessoas ficam mais tempo. Então você, com esse aumento de atendimento agora no final do ano e esse acúmulo de material em vídeo, em foto, você vai ter muito conteúdo para ir postando aos poucos nas suas redes sociais e usar esses próprios conteúdos que você postou para fazer anúncio, para fazer o seu marketing. E não importa o tamanho do seu perfil, se você tem muitos views, se você tem muito engajamento. O importante é você ter essa quantidade de material, essa quantidade de conteúdo para postar, para aí sim, no começo do ano, você começar uma estratégia de marketing, de tráfego, para começar a aparecer para as pessoas. É claro que é uma estratégia que você tem que fazer ao longo de todo o ano, mas se você não está fazendo ainda, você pode começar a gerar esses materiais para começar a postar aos poucos, para aí sim começar a estruturar as suas campanhas. Porque você precisa nutrir o algoritmo de alguma forma e mostrar para ele qual é o seu público. Você precisa aparecer para as pessoas. Por isso que eu falo que não importa a quantidade de views e de engajamento que você tem, porque a partir do momento que você posta aquele vídeo no seu Instagram, que é a sua vitrine, e você vai lá no gerenciador de anúncios e sobe um anúncio daquele vídeo, a plataforma vai passar a entregar aquele vídeo para aquele determinado público, naquela determinada região que você colocou, que você configurou. Então é a frequência, o importante aqui é você aparecer para as pessoas o máximo de vezes possível. É você sempre estar aparecendo para as pessoas da sua região. E mesmo que você não tenha experiência com isso, o mais importante é você começar a criar esses materiais, a dar uma fuçadinha ali no gerenciador de anúncio, faz uma campanha super básica de reconhecimento para levar as pessoas até o seu perfil. As pessoas precisam chegar ao seu perfil, precisam chegar nesse seu canal de aquisição de cliente, porque se você for depender somente de indicação, de ficar tatuando pessoas do mesmo círculo social, realmente você vai passar muito perrengue, ainda mais no começo do ano. Então, se você aparece para mais pessoas, você tem mais chance de adquirir novos clientes ou também você alcançar clientes que você já tatuou, que às vezes a pessoa esqueceu ali que você existe, mas a partir do momento que ela vê um anúncio seu, ela vai lembrar e se ela não fizer uma tatuagem agora, ela pode fazer posteriormente. É claro que no começo do ano, mesmo você anunciando e gastando um dinheiro, provavelmente você não vai ter o mesmo retorno que você teria no segundo semestre, por exemplo. Mas as chances de você fechar novos clientes vai aumentar, porque se você depender somente da parte orgânica ali do algoritmo para entregar os seus conteúdos e mostrar o seu trabalho para as pessoas, a gente não pode ficar esperando que o algoritmo nos ajude, porque provavelmente ele não vai ajudar. Então, se a gente tem essa possibilidade de pagar pelo menos um pouquinho ali para ele mostrar diariamente o nosso trabalho para as pessoas, a gente tem sim que fazer esse investimento. Não vejo como um gasto, vejo como um investimento. E, por exemplo, se você gastou R$ 300 ali no mês com anúncio e você fechou uma ou duas tatuagens através daqueles anúncios, a chance de você pagar o anúncio com esses clientes que você fechou é muito grande. Então, é importantíssimo que a gente mantenha essa frequência não de conteúdo, mas sim de anúncio, de marketing, pensar de uma forma mais estratégica para mostrar e alcançar novas pessoas com o nosso trabalho. Você mantendo essa mentalidade ao longo do ano, seja para a parte financeira, seja para a parte de marketing, provavelmente você vai chegar no final do próximo ano já com uma demanda muito boa e você automaticamente já vai ter alguns poucos agendamentos para o próximo ano. Veja que isso vai criando uma bola de neve e vai te dando uma certa segurança ao passar dos anos. Veja que não é nada mirabolante, nada difícil de se aplicar. Claro que não é simples, demanda esforço, demanda trabalho, demanda você aprender outras coisas, seja tirar uma foto, gravar um vídeo legal. Então você tem que estudar outras coisas em paralelo. E a tatuagem, empreender na tatuagem é realmente isso. Você não estuda só desenho, você não estuda tatuagem, você tem que delegar várias frentes, você tem que administrar bem o seu negócio, as suas finanças, estudar para ter um bom atendimento. Então, essa é só mais uma das frentes que você tem que cuidar. Então, para recapitular aqui nosso vídeo, a estratégia principal para começar o ano bem seria
uma boa gestão financeira, uma reserva e um acúmulo de material, um acúmulo de mídia para que a gente consiga nutrir os nossos canais de aquisição de cliente para sempre estar chegando gente nova, sempre chegando cliente novo, vendo o nosso trabalho e assim aumentar a nossa chance de agendar mais e mais clientes. Porque só assim a gente consegue pagar os nossos boletos e fazer a nossa vida acontecer, fazer as coisas acontecerem, fazer novos investimentos, seja no estúdio, seja no nosso conhecimento. E eu quero saber de você, como você se prepara para o próximo ano, se você já pensa nisso com alguma frequência, se você adota alguma estratégia que seria legal eu falar também. É claro que tudo que eu falei aqui é um geralzão de coisas fundamentais que você precisa começar a pensar e começar a aplicar. Tem várias outras coisas dentro desses temas que a gente pode aprofundar, principalmente na parte ali do marketing. Posso trazer novos vídeos aqui, como que eu faço os vídeos. Se você já me segue lá no Instagram, você vê que eu prezo por uma qualidade em todos os vídeos e isso tem me trazido muitos retornos, muitos novos clientes. Estou conseguindo também cobrar cada vez mais pelas minhas tatuagens, agregar de fato um valor no meu serviço. E se esse conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima.